Fala galera, tudo beleza pessoal? Tô aqui com o Daniel Miari mais uma vez para falar sobre as novidades, as coisas boas que estão chegando na Inco, que é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil. E agora tô sabendo aí que vai dar pra fazer investimento até no exterior, coisa em dólar, é isso mesmo? Vai, Duda. Assim, a gente sempre teve essa missão aqui na Inco de dar acesso para o investidor comum aquelas oportunidades que antes só banco, fundo e grande investidor tinha acesso. E um mercado que a gente sempre quis poder começar a dar acesso para os nossos investidores era o mercado fora do Brasil, né? Estados Unidos, Europa, e a gente está começando a dar o primeiro passo, que vai ser dar acesso para o investidor ao mercado dos Estados Unidos. Caramba, que da hora! Então, ó, fica ligado, você que já tem conta, você que já investe e você que não investe. No começo aqui eu vou pedir pro Dani explicar melhor sobre a Inco para quem tá chegando, né? Eu vou dividir o vídeo em capítulos, então caso você já saiba essa parte, pode avançar aí que aí você já vai ver sobre essas novidades. Já pensou? Investimento coletivo em dólar, rentabilidade, como que é? A rentabilidade é dólar? Vai ser dólar mais uma taxa, né? Então, por exemplo, dólar mais 6% ao ano, dólar mais 8% ao ano, dólar mais 10% ao ano. Se me avisa que eu tô dentro. Já imaginou a pessoa com R$500 poder investir no empreendimento imobiliário lá em Miami? Caramba, da hora, legal, hein, mano? né? E é em dólar, né? A gente vai falar sobre isso, mas pra começar, né? Explica pra gente, explica pra galera, Dani, o que é a Inco? Não, bacana, Duda. A Inco, pra quem não conhece, pessoal, basicamente é uma plataforma que a nossa ideia foi resolver duas dores, né? De um lado, a dor do investidor e do outro lado, a dor de empreendedores. Então, investidores, muitas vezes eles queriam investir em oportunidades do mercado que eles antes não tinham acesso. Então, poxa, como é que eu vou investir com R$500 no empreendimento imobiliário? Não dava. Quem conseguia fazer isso eram grandes investidores, né, que entravam como sócios de um projeto, entravam comprando um apartamento na planta, mas um investidor comum não conseguia. E do outro lado, os empreendedores estão fazendo projetos, eles precisam de crédito. E as alternativas de crédito que existem no mercado são lentas, muito burocráticas. Então a gente pensou, poxa, quem que está ganhando essa história? Só o banco. Por quê? O investidor deixava o dinheiro no banco, o banco pagando para ele uma taxa pequena, e esse mesmo banco pegava o dinheiro do investidor e prestava para o empreendedor uma taxa altíssima. Ganhava pra caramba. Então quem estava ganhando era só o banco. Então o que a gente fez? A gente criou uma plataforma que conecta o investidor, milhares de investidores juntos, né, para que esses investidores juntos sejam um investidor relevante, e aí sim esses investidores passam a ter acesso às oportunidades que antes só bancos e os fundos e grandes investidores conseguiam investir. Tá, então ó, lembrando, o Dani, ele é sócio fundador lá da Inco. Vocês são em 3 lá, né? Somos 3 sócios. 3 sócios, é BH, né? De Minas? BH. Então, ó, galera, é um investimento no setor imobiliário, mas tem coisas novas também vindo por aí, mas principalmente começou no setor imobiliário, né? Sim. Aí era um mercado que só era acessível pra gente que tinha muita grana, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo. Pessoal, você acha que o dono de uma construtora vai ligar pro Joãozinho e falar, Joãozinho, eu preciso de R$500 para construir um prédio? O cara precisa de milhões. Então ele entrava em contato com quem tinha milhões. Exato. E aí as pessoas comuns, como nós, não tinha 10 milhões aí, né? Então a Inco é uma plataforma de investimentos coletivos que junta um monte de pessoa, aí R$500 de um, 1.000 do outro, 10 mil do outro, junta milhões, manda para a construtora e tem essa rentabilidade muito boa, né? Exatamente, Duda. Assim, os nossos investidores hoje eles conseguem rentabilidades na faixa ali de CDI mais 6, CDI mais 7%. Isso hoje está rendendo mais de 21% ao ano, né? Assim, quando você faz a projeção futura. Então, de fato, é uma rentabilidade muito alta que ele consegue com a partir de R$500. E, de fato, assim, quando você pensa ali, antigamente, né, era só realmente grandes investidores que conseguiam fazer isso. E o legal é que a Inco, Duda, assim, eu falo muito isso, ela é boa tanto para o pequeno investidor, mas também é muito boa para o grande investidor. Por quê? Para mim, a grande vantagem da Inco, pessoal, é a possibilidade de diversificação. Então aqui na Inco, o investidor não precisa investir tudo em um projeto. Ele pode diversificar em vários. É o que eu faço pessoalmente. Eu também. Eu não invisto em um projeto só. Eu vou entrar ali, poxa, a pessoa quer investir X. Ela pode pegar esse valor e dividir em 10 projetos, em 20 projetos, em 100 projetos. Com isso ele reduz muito os riscos dele e consegue ainda uma rentabilidade muito alta. Hoje, ó, eu tava vendo, eu já tive vários investimentos lá que já acabaram, porque já esgotou o prazo lá e já recebi toda a rentabilidade. Fica aqui o meu depoimento. Nunca tive nenhum problema com a Inco, inclusive já vamos falar sobre a regulação no Banco Central. Hoje eu tô com 13 ofertas lá,
Inclusive a Inco estava me avisando, Duda, você está com muito dessa carteira Pride aqui já. Que a Inco vai avisando, porque uma das ideias da Inco é investimento coletivo, INCO, né? É justamente essa diversificação que você está falando. E como tem muita empresa, muito empreendimento, muita construtora, o próprio aplicativo fala, Sim. ei, você já está com muita coisa dessa aqui, começa a diversificar em outra, para mitigar, para diminuir o risco até, né? Exatamente. E aí o pessoal fica às vezes com receio, porque é uma rentabilidade muito alta, Sim. né? Em 2023, a minha rentabilidade ficou em 19,49%, mas teve, na média, porque teve alguns foram 21 e outros foram 17, né? Do ano passado eu não me lembro, mas deve ter ficado nessa média aí também, né? E às vezes a pessoa fica com o pé atrás, caramba, 20%, mas isso aí deve ser golpe, né? Então fala aí sobre as certificações, sei lá, a confiabilidade da Inco. Não, bacana, Duda. Primeiro ponto que eu acho legal é importante os investidores terem essa desconfiança mesmo, porque existe muita coisa, muita sacanagem na internet, muito golpe, né? Então, primeiro ponto, pessoal, a Inco é uma empresa regulada, tanto pelo Banco Central como pela CVM. Então, a gente, no nosso grupo, nós atuamos em 2 regulações, e são 2 regulações dos órgãos mais altos do Brasil, né? Então, CVM e Banco Central, que é o que regula o mercado financeiro. Então, beleza, esse primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, é o histórico, né, Duda? Então, assim, a Inco já está no mercado desde 2018, mas apesar de parecer pouco tempo, a Inco já é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil. A gente já fez ao todo, estamos completando agora 900 milhões captados, então já a gente deve bater 1 bilhão de volume transacionado. Já são 320 mil investidores. Caramba. Então, é muita gente, né? Então, já foram mais de 1.000 operações realizadas. Tá. Então, assim, em questão de histórico, realmente, esse é um risco que o investidor não tem. Mas, claro, pessoal, a gente é muito transparente com o investidor. Existe risco, sim. Todos os investimentos que você for fazer, vai existir um grau de risco. Então, por exemplo, se você investir num CDB, ele vai ter um risco. Se você investir em uma ação, ele vai ter outro risco. Então, sempre você vai ter um risco. E, naturalmente, no mercado de investimentos, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, você tem que equilibrar isso. A Inco, que eu falo que é muito interessante, são 2 pontos. O primeiro é que a gente acabou de explicar, que era diversificação, né? Então, o investidor ele pode conseguir investir no mercado imobiliário, investir em outros produtos também, com uma rentabilidade muito alta, e ele pode reduzir muito o risco dele pulverizando. Então, se o cara antes gostava de comprar um apartamento na planta, Dura, por exemplo, poxa, comprar um apartamento na planta pode ser um bom investimento. Sim, mas ele tem 2 pontos. Primeiro, concentração, ele tem que botar muito dinheiro em um lugar só. Na Inco ele pode pegar esse mesmo valor e pulverizar em vários. 2, conhecimento. Então, poxa, para comprar um apartamento na planta, você tem que saber o que você está fazendo. Você sabe se querer conhecer tecnicamente mesmo o mercado imobiliário. Por exemplo, para você comprar um apartamento na planta, eu não compraria um apartamento na planta que não tivesse patrimônio de afetação, que é uma estrutura técnica que protege o investidor desse tipo de investimento. Mas a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Sim. Então, a Inco ela permite que o investidor consiga uma rentabilidade muito alta, com risco equilibrado, porque já teve uma análise, e ele consegue pulverizar o risco em vários projetos. Tá. Então, essa para mim é de fato a grande vantagem da Inco que ele consegue alcançar aqui. E o que eu acho mais legal é o fato de vocês serem regulados e aprovados pelo Banco Central. Galera, essa é a primeira coisa que você tem que ver. Porque como o Dani falou, tem golpe, tem plataforma golpista. Esses dias mesmo eu vi acho que no Domingo Espetacular lá, que é da Record, acha, né? Tem o Fantástico, o outro. Cara, eles falando sobre um cara que começou a divulgar um investimento e, mano, não lembro, só sei que foi muita gente que caiu no golpe e o cara levou tipo 600 milhões. Só que qual foi o erro dessa pessoa? Que peste de plataforma é essa que eu nunca ouvi falar dessa desgraça? Tá regulada pelo Banco Central, que é o órgão principal? As ofertas estão reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, que é quem... Cara, se não, é qualquer porcaria de fundo de quintal. Sim. E a Inco, inclusive, foram anos, né? E muita grana envolvida para conseguir ter essa aprovação do Banco Central. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Você pode desconfiar à vontade, mas só não vem falar, pelo amor de Deus, que é golpe ou que é pirâmide, porque já são 7 anos... Já é uma empresa regulada pelo Banco Central. E uma coisa interessante, Dani, é que vocês, nesses 7 anos, passaram por tudo quanto é perrengue, né? Vocês passaram por crise pré-pandemia, pandemia, lockdown. Juros sobe, desce. Juros 2, depois 14. E sempre com uma rentabilidade muito boa para quem investe lá. E a outra coisa que é importante lembrar é que, assim, a Inco não tem cobertura do FGC como a maioria dos investimentos. O que vai ter FGC? Poupança, CDB, caixinha, LCI e LCA.
Se você quiser investir em qualquer outra coisa, tipo assim, ações, fundo imobiliário, fundos de investimento, investir em imóveis, né? Investir em criptomoeda, investir em dólar, investir em ouro, nada disso tem FGC. Então eu acho legal a gente lembrar que você tem duas diversificações aqui. Primeira é a diversificação da sua carteira. Por exemplo, eu, Duda, amo a Inco, mas eu não boto lá mais do que 15% estourando do que eu tenho. É um percentual da carteira. É um percentual da minha carteira. Então eu diversifico a minha carteira botando um pouco na Inco e dentro da Inco eu diversifico em várias coisas, né? Então, Duda, eu posso botar 50%? Tanto eu quanto o Dani vamos falar, não. Não vale. Não é sobre isso. É sobre você ter uma parte. Assim como eu tenho uma parte dos meus investimentos, a maior parte está na renda fixa. Porque eu ainda sou uma pessoa moderada. Eu gosto da tranquilidade ali do CDB e tal. Só que nesses outros 50%, eu boto 15% na Inco, X em criptomoeda, X em ações, né? É uma parte, tá? Mas é muito legal. Inclusive, Dani, tem pouquíssimos casos de atraso lá, né? 98% em dia, e esses 2%, praticamente todos foram antes da Inco virar uma instituição financeira, que antes não tinha garantia real em período de pandemia. Ah, e quando que vocês viraram instituição financeira? 2022. Então, de 2022 para cá, praticamente não teve mais nada. Nenhum caso. A gente teve alguns casos que aí a gente entrou na cobrança e recuperamos. Tá, então aí recuperou com multa ainda, né? Sim, multa e juros. Porque se atrasou, vai pagar mais para quem teve algum prejuízo com isso, né? Tá, e aí a maior parte dos investimentos na Inco é no setor imobiliário. Então a construtora vai construir algo, entra em contato com a Inco, Inco, eu estou precisando de 10 milhões. Vocês vão lá, divulgam, as pessoas podem investir a partir de R$500, com uma rentabilidade de 15, 16, 17, 18, até 21% em alguns casos. Exato. O que mais que a Inco tem ou está começando a lançar agora sem ser isso? Legal, Duda, acho que tem muita novidade, tem muita coisa chegando. A gente, de fato, hoje, o mercado imobiliário, né, o mercado que a gente é o nosso carro-chefe, a gente começou por ali e continuamos trazendo. A gente começou a também trazer outros produtos, né, ao longo do tempo, né? Então a gente trouxe captações para investimento em precatórios, em ativos judiciais, energia solar. A gente está começando a trazer para poder começar a estruturar a CRA também, né? Que vai ser investimento no mercado do agronegócio. Né? CRI já teve, né? CRI já tivemos. Então, tanto o CRA como o CRI são isentos de imposto de renda. A nossa ideia esse ano, vamos lançar mais CRIs, é uma coisa que os investidores gostam muito, né? Primeiro CRI que a gente lançou, pessoal, para quem não acompanhou, esgotaram-se 11 milhões em menos de 2 minutos. Então, realmente foram 108 segundos. Então, assim, bem legal. Então, assim, tá com muita coisa ali. E esse ano a gente está realmente com grandes novidades, né? A gente fez uma rodada, né, agora na plataforma, né, os investidores agora conseguiram investir e se tornaram investidores da própria plataforma. A gente levantou um capital. Eu divulguei no canal. Foi muito bacana, assim, a gente levantou 15 milhões de reais com 8.500 investidores, Duda. Da hora, hein? Foram investidores de todos os estados do Brasil e de 1.334 cidades diferentes. Caramba. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Com esse valor, a gente está com vários planos. O principal plano realmente é de trazer mais operações para os investidores. Tá. Quem já está aqui assistindo, pessoal que conhece a plataforma, sabe o que eu estou falando, que as operações estão esgotando muito rápido. Por que isso? A base cresceu muito. A nossa plataforma... 320 mil clientes? 320 mil clientes. E isso a gente ainda está dando uma segurada, porque dava para ser muito mais. Então, assim, a gente está num momento em que a demanda está muito alta. Os investidores estão pedindo operações e a gente está trazendo, mas a gente sempre teve uma premissa básica aqui na Inco: qualidade. Então a gente não vai começar a trazer qualquer porcaria para a plataforma. Não vamos. Para a gente é uma premissa básica, primeiro moral e ética, então a gente realmente quer trazer produtos que vão ser bons para os investidores. Então assim, claro, isso continua acontecendo, sempre. Mas a gente sempre tenta fazer o filtro mais forte possível para poder trazer realmente só produtos de bons riscos e retornos para os investidores. Então o primeiro ponto é esse. Então a gente começou, com essa rodada nós vamos conseguir fazer investimentos tanto em equipe como em tecnologia para conseguir trazer mais operações para os investidores em vários mercados. E a grande novidade é que a gente agora vai começar a abrir as portas da Inco para o mercado dos Estados Unidos. Então, assim, acho que é legal a gente falar com o pessoal, Duda, assim, um pouco sobre a importância da dolarização, né? Assim, isso é uma coisa, pessoal, que a gente acha muito, muito importante. Quando você pega, por exemplo, uma carteira do investidor que investe apenas em real, assim, está apenas alocado no Brasil, isso é um risco. Então tem gente que fala assim, poxa, eu estou 100% seguro que eu estou investindo só no Tesouro Direto. Não, você está correndo um risco.
que é o risco de câmbio. Então, se você está deixando tudo em real, se o real desvaloriza muito, o que vai acontecer? O seu poder de compra vai cair, porque muitas das coisas que tem aqui na nossa economia vêm de fora. Então, se o investidor deixa só em real a carteira dele, ele está correndo um risco, mesmo ele achando que não está. Então, assim, isso é um ponto que é muito, muito importante, né? Essa questão da carteira que a gente estava falando, de você ter um percentual da sua carteira atrelado a moeda forte como o dólar. Então, assim, a gente queria muito isso, a gente queria permitir que o investidor pudesse, através da INCO, fazer esse tipo de investimento. Então, assim, a INCO, o nosso plano, igual a gente fala ali que 10%, 15%, isso é um produto. A nossa ideia é a gente cada vez trazendo mais produtos. Um dia pode ser que você consiga investir em um CDB através da INCO. Sim. Então pode ser que esse percentual ao longo do tempo vai aumentando. Então, assim, a gente quer abrir essa porta. O investidor consiga colocar, além do que ele já tem ali nas operações que a gente tem aqui no Brasil, ele consiga colocar mais um percentual da carteira alocados em dólar. E isso é muito, muito importante. Pensa, por exemplo, a nossa moeda, Duda, ela, poxa, quando o plano real surgiu, era 1 para 1. Hoje já está 1 para 6, mais ou menos, né? Assim, chegou a bater 6,26. Então, assim, você vê como é que... Poxa, em um ano o negócio saiu de 5 para 6,26. Como é que o negócio sobe muito, muito rápido, né? E quando a gente olha... É muito importante a gente ver o que acontece com outros países, né? Poxa, o que aconteceu com a Turquia? Turquia lá, o dólar em relação à moeda deles saiu de 4 para 30. Maluco. Em questão de poucos anos. Vai acontecer com o Brasil, ninguém sabe. Assim, acho que a grande verdade, todo mundo que fica querendo prever dólar, não existe. O dólar pode ser que aconteça alguma coisa na economia aqui do Brasil, na política, e o dólar caia, pode ser que ele suba muito. O que é importante? É você ter uma diversificação de carteira e ter um percentual alocado em dólar. Então, esse que foi o nosso objetivo. E como que a gente quis fazer isso? Permitindo que o investidor conseguisse investir em um produto de renda fixa, não só renda fixa, nós vamos ter também temos alguns de renda variável, mas investimentos de renda fixa no mercado dos Estados Unidos. Tanto o mercado imobiliário, como também outros mercados. Da hora. E vai ser o mesmo esquema daqui? Tipo assim, uma construtora dos Estados Unidos está querendo uma grana, aí eles vão entrar em contato com vocês e falar: Hello, Daniel, I am John, né? Quero construir um prédio aqui em Miami, na Flórida, em Houston, sei lá onde. Precisamos de 5 milhões, sei lá, vai ser em dólar, né? Precisamos de 5 milhões de dólares. Mas aí tem uma tendência de o valor ser maior, então, já que é em dólar? Duda, lá o mundo, lá o negócio é outro planeta, assim. Eu estive lá com o meu sócio tem 2 semanas, a gente voltou impressionado, assim. A escala das coisas lá é um outro mundo. Então, por exemplo, a gente estava olhando lá com uma construtora, que talvez a gente deve avançar, está indo em análise, negociações, que cada projeto que eles fazem são projetos de 100 milhões de dólares. Nossa, mano, meio bilhão. Mais de meio bilhão. Mais de meio bilhão para fazer o de custo do projeto. Então, assim, a gente vai entrar ali como um dos financiadores. Então, assim, a gente está falando de estruturas muito grandes, projetos imensos, dos projetos maiores do mundo, né, que estão ali. Porque hoje, por exemplo, as ofertas altas é 10 milhões ali na INCO hoje, mas 12, 13, talvez 15. Depende, porque o que acontece? Até mesmo nesses outros projetos, as captações que a gente faz, a gente não faz elas sempre em uma tranche apenas. Por quê? Pensa, por exemplo, uma construtora que está captando 75 milhões de reais. Ela não precisa dos 75 milhões de reais no dia 1. Vai na obra, de acordo com a obra, Ela tem a obra. Então, até por questão de risco, a gente não quer também financiar tudo de uma vez. A gente quer ver o avanço da obra. E para a construtora também não é bom ela receber tudo de uma vez, porque senão ela já começa a pagar uns juros alto logo no primeiro dia sem precisar. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente costuma, quando a gente lança a captação lá na INCO, tem vários contratos, são contratos de 50, 60 milhões, mas que vai ser, vou lançar esse mês 3 milhões. Próximo mês, o que avançou a obra? Opa, pode liberar mais 2 milhões. No outro mês avançou mais, pode liberar 4. Agora avançou menos, libera 1. Então a gente vai fazendo as captações, todo mês vai liberando essas fases, sabe? Mas quando for lá nos Estados Unidos, vai ser bem maior, né? Porque, por exemplo, faz de conta que uma empresa ela precisa de 5 milhões de dólares. Isso equivale a 30 milhões de reais. Sim. Então a oferta tende a ser, tipo... Porque eu falo isso por quê? Porque a única, na verdade, né, reclamação que eu recebo é essa. Pô, velho, você lança o bagulho, quando eu chego lá 5 minutos depois já acabou, o que adianta lançar essa droga, né, velho? A gente fala, né, porque a INCO, ela lança a oferta, normalmente, às 13 horas. E aí faz de conta que eles precisam de 5 milhões. Não é só você aí, né, que é cliente lá. São 320 mil pessoas
que vão entrar uma hora e vão começar a investir. E quando bater 5 milhões, acabou, a oferta esgotou, porque era o que eles precisavam, 5 milhões, né? Então, com essa tendência de ir para os Estados Unidos e $100, como o dólar está quase 6 para 1, talvez elas tenham... Como que é o valor, o nome desse... não é o aporte, é o volume? Ah, tá. O volume vai ser maior. Vai ser maior, né? Porque realmente é outra escala. Quando você vai conversar com o pessoal, é quase como se fosse igual. Eu estou conversando com o pessoal, a gente fala em real, 1 milhão e 1 milhão para eles, mas $1 milhão para eles, o que você falou, é quase 6 milhões aqui, né? Então, a tendência, sim, é a gente ter mais volume. Assim, a gente vai começar, né? A gente aqui na Inco, a gente sempre foi assim, Duda, assim, muito pé no chão, um passinho de cada vez. Então nós vamos botar um pezinho. Vamos pegar, vamos lançar uma primeira, vamos lançar uma segunda. Vamos sentindo, poxa, tá tendo demanda, os investidores estão gostando? Eu acredito que eles vão gostar bastante, né? Poxa, conseguir investir, ter acesso a isso, né? Poxa, eu estava conversando com um amigo meu, né? Que ofereceram para ele um investimento nos Estados Unidos. Um escritório de agente autônomo ofereceu para ele. Falou, poxa, estamos com um produto aqui muito legal. E foi ver, realmente é um produto muito legal, bem parecido, inclusive, com o que nós vamos lançar aqui. Só que ele falou, pô, gostei pra caramba. Quando chegou lá, por que eu preciso fazer para investir? Você precisa de $500 mil. O cara falou, pô, $500 mil? Não dá. Então, assim, a gente vai fazer o acesso para o investidor a esse mesmo tipo de produto com R$500, que é menos de $100. E aí lá, por mais que seja em dólar, a pessoa aqui vai investir em reais mesmo. Sim, a gente está estudando várias coisas. Assim, a ideia para o futuro é que você consiga ter ali na própria plataforma da Inco até uma carteira internacional, igual você vê em algumas corretoras. Tá. Isso é a ideia de futuro. Estamos estudando, pode ser que sim, pode ser que não. No início vai ser investimento em real. Então vai ser igual você tem o CDI mais 6, vai ser o dólar mais 6. E aí você vai, dólar mais 6, dólar mais 8, dólar mais... o que for o produto. Então o investidor vai entrar ali, ele vai estar atrelado ao dólar. Então, poxa, se o dólar subiu 30%, ele vai ter os 30%, mesmo mais... estando em real, vai ser proporcional ao dólar. Exato, porque a operação é em dólar. Então a empresa lá que está captando em dólar vai pagar em dólar. E aí vai acontecer esse processo, o investidor vai receber em real aqui na conta dele. E o que é o mais legal? Diferente de alguns ali, títulos que você encontra em algumas corretoras, que são ali alguns bonds, da forma que nós vamos fazer, o investidor vai entrar na tabela regressiva. Então ele vai entrar igual um título de renda fixa normal. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona o imposto de renda nisso aí? Nesse caso vai ser uma tabela regressiva igualzinho. Igual do Brasil mesmo. Igualzinho. De 22,5 até 15, conforme o tempo. Exato, porque vai ser um título do Brasil. Assim, apesar de estar atrelado nos Estados Unidos, o título que o investidor está investindo é um título no Brasil que está fazendo atrelado ao investimento lá nos Estados Unidos. Vocês pensam em um dia Inco ser um banco, mano? Vocês têm esse sonho? A gente já é. Hoje a Inco já é uma instituição financeira, né, do Banco Central. E a gente está no processo também assim, de aprovação. A gente, hoje, quando você abre a conta na Inco, você tem ali uma conta de um banco parceiro, que é aquela conta corrente que você faz. Esse ano ainda, aquela conta já vai ser uma conta do Banco Inco. É mesmo? Vai ser. Que da hora. Já vai ser uma conta do Banco Porque Inco. pensou que legal um dia vocês tiverem tudo mesmo, mano? Porque um passinho o que vocês têm, nenhum outro banco tem, né? Pensou se um dia vocês tiverem tudo que o banco tem e mais esse diferencial de vocês, né? A ideia nossa é essa, sempre, a gente sempre tem essa cabeça, a gente quer trazer para o investidor coisas diferentes, a gente quer trazer para o investidor coisas que ele não tem acesso. Então assim, mas nada impede do futuro, né, a gente conseguir ir trazendo isso e também tendo esses outros serviços, tendo outras coisas que possam agregar para a experiência do investidor. E aí, além do setor imobiliário, tem alguma outra oferta dolarizada que vocês estão querendo lançar? Duda, olha, a gente está olhando várias coisas lá diferentes, assim, várias empresas diferentes, tem setor de frota de carros, tem várias coisas diferentes que nós estamos olhando. Lá nos Estados Unidos, uma coisa que a gente percebeu muito é que o imigrante que vai, não estou falando nem tô falando do imigrante legal mesmo, o imigrante que foi legal para lá, ele muitas vezes ele não tem score de crédito, que é o seguinte, por exemplo, hoje aqui no Brasil você tem ali seu histórico, você tem tudo ali. Quando você imigrou, você chega lá nos Estados Unidos, quem que é você? Os bancos não têm um histórico seu. Então, às vezes, uma pessoa que aqui no Brasil ele levanta a mão e consegue um financiamento, lá muitas vezes ele não consegue. Ainda mais lá que o mercado é tanta gente, tanta demanda, ele muitas vezes não consegue. Então, muitas dessas pessoas, elas precisam de financiar. Então, preciso de um financiamento para poder fazer minha casa. Ele não consegue, porque ele chega no banco e o banco não quer dar financiamento para ele porque não conhece. Ele não tem nenhum histórico. Mesma coisa, quero financiar um carro. Muitas vezes ele não consegue. Então existe um mercado gigante lá de bons produtos, boas empresas que estão fazendo isso,
de financiamento ali de imigrantes. Então, é um mercado que a gente pensa também em atacar. Claro que a gente, igual eu falei, a gente vai sempre um passinho de cada vez, entendendo aquilo ali e buscando sempre trazer produtos para o investidor que tenham boas garantias. Então, premissa para a gente é ter boas garantias sólidas. Então, imagina, por exemplo, o caso do financiamento de uma casa. Você financia uma casa para uma pessoa, mas a casa está pronta. Então, se aquela pessoa não paga, aquela casa ele já existe e ela vai ser tomada e vai ser vendida. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer para poder dar segurança para o investidor. E fora isso, a gente começou também esse ano, né, com alguns investidores já viram, né, a gente começou a lançar as operações de renda variável, né, que é uma coisa que a gente não tinha, né, até agora a Nainco era 100% renda fixa. A gente começou a trazer operações de renda variável, né, o que as pessoas conheceram como equity. Essas operações, Duda, a gente tem 2 formatos diferentes que podem acontecer. O primeiro a gente já lançou, que é o investimento que é conhecido no mercado como Venture Capital, que é um investimento em startups, que foi o mesmo da rodada da Inco, né, que o investidor entrou, que é basicamente o seguinte: você investe numa empresa que hoje vale X, e você acredita que essa empresa vai um dia valer 10X. Então você investe nela esperando esse crescimento. É um investimento de renda variável, a empresa pode crescer, mas ela pode cair, é um investimento que não tem uma liquidez, mas é um investimento muito interessante. A gente começou fazendo isso com a rodada da Inco, e em uma parceria com a Bossa Invest, a gente trouxe também operações ali das maiores empresas de tecnologia do mundo. OpenAI. Então o investidor ele pôde investir através da nossa plataforma de forma indireta na OpenAI, na SpaceX, no X, né, que é o antigo Twitter, e uma empresa que chama Grok também, que é uma empresa de inteligência artificial, e uma outra empresa que chama Figure AI, que é uma empresa que faz aqueles robôs humanoides também com inteligência artificial. Então isso é uma coisa super legal que a gente deu acesso para o investidor. E um próximo passo que a gente vai começar a ter também são investimentos de participação em projetos. Então, hoje, quando você investe ali através da Inco, você investe em uma renda fixa. Então, você já sabe, poxa, estou emprestando dinheiro para a consultora tal e ela vai me pagar a rentabilidade X. Beleza. O próximo passo vai ser o investidor conseguir ter acesso a uma participação naquele projeto. Então, o que vai ser isso, Duda? Imagina, por exemplo, você investir em uma construtora no projeto X ali na Faria Lima. E aí, se o projeto vender mais rápido, vender mais caro, você vai ganhar exatamente o mesmo lucro do projeto, percentual. Então, se vendeu mais, você vai ganhar mais. Se vendeu menos, você também ganha menos. Tem os dois lados. Ele tem um risco maior porque você tá atrelado ao projeto. Mas se o projeto for muito bom, ele pode ser que ele pague 30% ao ano. Pode ser. Pode ser que, mas se o projeto for ruim, pode ser que ele pague 10%. Então, assim, tudo vai depender do que vai acontecer. Mas também é aquilo que eu estou falando. A gente quer trazer para o investidor cada vez mais diversidade. Diversidade de prazo, diversidade de risco, diversidade de mercado, diversidade de moeda. É trazer cada vez mais opções para os nossos investidores. E quando você acha que vai começar a lançar esses investimentos de renda fixa no exterior? Tem uma previsão? Duda, a previsão nossa é agora já em abril. É mesmo? Agora já em abril. Assim, ainda não temos uma data exata, porque como é uma coisa nova, né, acaba que às vezes tem um detalhezinho do jurídico que vai, volta, tem que deixar tudo 100% certo antes de lançar. Mas a previsão nossa é nas próximas semanas já ter uma primeira. Da hora, hein, meu? Caramba, muito bom, meu. Olha, lembrando, galera, que aqui no canal tem tem uma playlist só sobre vídeos da Inco, falando sobre investimentos na parte de imobiliária. Tem vídeo falando sobre o CRI, que é muito louco, é um investimento de renda fixa, rende pra caramba e não tem imposto de renda. Aí, por isso que acaba tão rápido, né? Quando lança, eu sou o primeiro a estar lá, né? Tem vídeo falando sobre investimentos diferentes, tem vídeo sobre alguma coisa de equity, fiz vídeo também falando sobre esse investimento na própria Inco, que também bombou. Agora torcer para que esses 15 milhões aí resultem em muita novidade, muita coisa boa para nós, que somos clientes lá da Inco, né? Que quanto mais a Inco crescer, melhor, porque eu tô amando, né? Acho que é engraçado, né? Eu não conheço ninguém que tem conta na Inco que não goste. Normalmente tem os haters, né? Mas o hater é o quê? Aquela pessoa que escreve comentário, não sabe nem que é Inco e já comenta besteira, né? Agora, quem gosta e quem tem conta, cara, não tem como você não gostar, porque é uma rentabilidade muito boa para um negócio que é sério, regulado e tal. Então, lembra daquilo que eu falei. Nós falamos, né? É para diversificar uma parte da carteira na Inco. Você tá começando agora? Esquece, fica lá no arroz, feijão, CDB, vai botando uma graninha. Duda, já tem aqui 5 mil. Opa, agora já dá pra você pensar em começar. Pô, já tenho 5 mil na renda fixa, vou botar 500 na Inco.
Depois você vai aumentando, sabe? Aí, Duda, eu tô conseguindo investir R$500, sei lá, porque tem gente na Inco também que deve investir uma paulada também, Tem né? de tudo. Tem gente que investiu mais de 15 milhões, Duda. Caramba, mano. Mas é isso, investiu 15 milhões diversificado em 300 e um monte projetos. de coisa, né? Então eu acho muito legal. Gosto demais, galera. O negócio é muito top. Eu tô investindo lá desde 2021. Lembra o que o Dani falou? Tem risco? Tem. Como qualquer investimento, até a poupança tem risco, tá? Só que quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Esse dia eu tava lendo um texto do William Ribeiro, do canal Dinheiro com Você. Ele falou: o maior risco que você pode correr é não querer correr risco nenhum nunca. Você não quer correr risco nenhum? Então deixa o dinheiro embaixo do colchão. Só que daqui a um ano, teu dinheiro vai valer bem menos, não multiplicou, não rendeu nada, né? Então isso vale pra tudo. É aí que tá. Né? O investidor muitas vezes tem essa ilusão. Ele acha que não fazer nada, ele não tá correndo risco. E exatamente esse caso que você deu. Imagina uma pessoa na Venezuela que fez isso. O dinheiro dele virou pó. Rodou. Virou pó, não adianta. Então, o que, por exemplo, eu mesmo faço? Eu gosto de montar uma carteira que vai me proteger em diferentes cenários. Então, poxa, eu tenho um percentual alocado na Inco que vai ser onde vai ser uma cerejinha do bolo para conseguir uma rentabilidade alta com um risco equilibrado. Eu tenho os investimentos de renda fixa com liquidez para ser minha reserva de emergência, para poder, poxa, acontecer alguma coisa. Como eu tenho que precisar de um dinheiro, preciso ter um dinheiro assim. Eu tenho investimento em ações. Aí na renda fixa, tem investimento atrelado ao CDI, você tem investimento atrelado ao IPCA, você tem uma parte da carteira dolarizada. Então, assim, isso é muito importante, que aí você vai ter cenários. Então, assim, você está num cenário que o mercado, poxa, a inflação subiu, você vai ter essa carteira aqui para poder te proteger. Você tem um cenário que, poxa, o dólar subiu demais. Poxa, quem estava dolarizado ganhou muito dinheiro, porque o dólar subiu, poxa, 30% ali, o cara, porque na hora que já vê aquilo ali, ele tem um ganho legal, sabe? Então, assim, é justamente essa diversificação que o investidor consegue se proteger. E é legal, né? Porque à medida em que a grana cai, lá na Inco tem aula completa aqui explicando sobre isso. Tem várias modalidades. Tem modalidade que você investe só no final do prazo você pega a tua grana. Tem modalidade que você investe todo mês pinga uma grana. Tem modalidade que dura X meses, mas pode ser que venha antes, né? E lá na Inco, acho que 2 vezes só eu tirei dinheiro da Inco. Por quê? Porque sempre que finalizo o investimento, eu já invisto em outro. E assim a gente vai virando aquela bola de neve, que hoje o meu saldo na Inco está muito maior do que todo o dinheiro que eu já botei. Por quê? Porque os juros compostos foram multiplicando os nossos investimentos e toda semana tem oferta. Toda semana. Né? Às vezes tem mais de uma por semana, né? A gente tem mais ou menos hoje umas 15 a 20 operações no mês, assim. Então tem muita coisa, assim, a gente tem lançado muito. Inclusive, pessoal, até queria também trazer isso aqui como pedir para vocês que já estão lá na plataforma. A gente viu muito depoimento de muitas pessoas falando assim, poxa, desistir de investir através da Inco porque não dá tempo. Eu entendo, realmente está difícil, a demanda está muito alta, mas queria pedir para vocês esse voto de confiança. Primeiro, a gente não vai abrir a plataforma para poder trazer produtos ruins. Por isso, justamente por isso, que está realmente essa demanda tão alta. Porque realmente os investidores conseguiram bons resultados e a gente não vai abrir mão disso. Então, assim, o voto de confiança que eu queria que vocês tivessem era: a gente está muito animado com esse ano, pessoal. A gente, com essa rodada que a gente fez, com todos esses movimentos que nós estamos falando de trazer esses outros produtos, vai ter um aumento de volume significativo na Inco. Então, assim, você vai conseguir investir. Se você não conseguiu ainda, você entrou lá e esgotou muito rápido, de fato, tem que entrar realmente hoje em dia, em torno ali de 1 hora da tarde, tem que entrar em ponto que realmente pode ser que 15 segundos, 20 segundos, pode ser que a operação tenha esgotado. Mas com esses novos produtos que a gente estava falando, nós vamos ter mais volume, nós vamos ter mais operações, e aí a tendência é que você consiga investir de uma forma mais simples, né, mais fácil, e que você consiga diversificar ainda mais, não só em mais produtos, como também em mais mercados. Boa, e eu lembro, se você ainda não abriu tua conta na Inco, vamos deixar o link aqui na descrição, vou deixar também fixado no primeiro comentário, e se você usar o cupom PRIMOPOBRE, quando você abrir tua conta, talvez quando você clicar aqui já vai estar automático, mas se pedir algum código lá, coloca PRIMOPOBRE tudo junto, que você vai ganhar, além dessa rentabilidade, a conta lá é tudo de graça, não tem taxa, tá, galera? Além dessa rentabilidade, usando esse cupom Primo Pobre, você ainda vai ganhar um bônus de 1% do valor do seu primeiro investimento lá. É de graça. Tem aula aqui no canal explicando tudo também sobre a Inco, como fazer, como usar o aplicativo. Ele é bem intuitivo, tá? Não é nada daqueles negócios complexos, cheio de gráfico, um monte de coisa. Não, é minha carteira, investir, sacar dinheiro, depositar e ver os detalhes lá da oferta. Então não tem segredo.
para que qualquer pessoa consiga realmente utilizar e começar a investir lá uma parte da sua carteira, né? É isso. Isso aí, Dani. Mais alguma coisa? Quem sabe futuramente a gente grave um vídeo só pra você explicar sobre o equity. Sim, Porque esse negócio de equity é uma palavra chique, né? Que os coaches falam muito de o poder do equity. Que peste é essa, né? Tem um vídeo já que a gente explicou um pouco sobre isso, mas quem sabe um dia a gente marca um bate-papo igual esse, só pro Dani explicar tudo sobre equity e sobre essas ofertas em que você pode ser dono de uma parte de uma empresa por meio do equity. Exatamente. Beleza? Dani, valeu mais uma vez, Valeu obrigado demais, por ter vindo. Sempre bom. Valeu, espero que a galera tenha gostado também. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Segue a gente no Instagram, tá? Tem o meu Instagram. Vou deixar o Instagram da Inco aqui na tela também. E vamos que vamos aprender a multiplicar esse dinheiro agora em dólar também, né? Tamo junto, pessoal. Galera.